A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o missionário Marconi voltando novamente na tarde deste dia, dando sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus para meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. E eu lhe desejo nesse dia de hoje, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, desejando-lhe a todos, a paz do Senhor. Amém? O novo ensinamento que eu trago para meus queridos amados irmãos está no livro de Gênesis, irmão, aonde nós vamos falar sobre o tema Eva. E essa mulher chamada Eva, ela está no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 24, e onde eu lerei os versos para vocês e depois trarei a sequência do ensinamento. No capítulo 2, do verso 18 ao 24, diz assim: Disse mais o Senhor a Deus, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os aos homens, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha o poder que Deus estava dando para um homem ter o poder de até nomear o nome dos animais. Olha o que Deus fez e faz ainda até hoje pelo seu povo. Aí eu paro nesse versículo porque nós vamos falar, não é sobre o homem, é sobre Eva. Eva significa, no sentido hebraico, vida ou geradora de vida, porque foi através de Adão que ela foi gerada, e através da concepção da geração dela, através de Adão, ela foi a mãe das multiplicações na terra. Amém? Então, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 24, nós vamos falar de Eva. Se eu fosse falar o termo varão, como é chamado na igreja, no hebraico seria Ish, I-S-H, traduzido para o português, do hebraico para o português, torna-se varão. E se eu fosse chamar no hebraico varoa, literalmente eu chamaria de Ishaá. I-S-H-S-H-A-H mudo. Ishaá, que significa varoa, e Ish, varão. Amém? Então vamos lá. Todos nós sabemos que na Bíblia, Eva, como todos dizem e está escrito na Bíblia, que ela é a mãe de todos os viventes. Por quê? Porque foi a primeira mulher, no sentido literal bíblico, que gerou, a partir de Adão, toda a humanidade, através da sua concepção feminina. Amém? Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, verso 20, vai dizer que ela é vida ou geradora de vida. Mas eu quero trazer o ensinamento dizendo o seguinte: então disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-eis uma adjuntora que esteja como diante dele, porque ele não poderia viver sozinho, né? Então, dando sequência, diz: a mulher criada, ela recebeu o nome de Eva, que quer dizer vida. Apesar do grande significado do seu nome, Eva não se valorizou, logo cedendo com a maior facilidade às astúcias de Satanás. Vai prestando atenção no ensinamento, porque que muitas mulheres de Deus estão caindo na astúcia de Satanás, tá? Isso é um despertamento nesse ensinamento. Apesar do grande significado do seu nome, Eva não se valorizou, logo cedendo com a maior facilidade às astúcias de Satanás, notando que era tentador comer da árvore, pois era atraente aos seus olhos,
e desejável para alcançar a inteligência. Colheu o fruto, comeu e deu também ao seu marido, como diz na Bíblia, né? Então, com muita curiosidade, queria conhecer o bem e o mal. Através de quê? Da sua natureza, chegando à ciência, né? Vamos lá, ela queria conhecer o bem e o mal. Mas, com a consciência despertada para o pecado, e esse consumado, em consequência, vem o quê? A vergonha, que os leva à tentativa de esconder-se, revelando o sentimento de culpa. E está acontecendo muitos aí, entre irmãos e irmãos da igreja, irmão, e na vida cristã. Vai prestando atenção por aí. Pois, quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprando em suas narinas o fôlego de vida, ou o fôlego da vida, o homem passou a ser alma vivente. E para conservar, sendo a alma vivente, precisava de ajuda de quem? Da natureza. E disse Deus, como está em Gênesis capítulo 2, verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado através do sopro da vida. Vai prestando atenção por aí. Enfim, era o paraíso das delícias, mas havia também ali a árvore da vida no meio do jardim, que representava a imortalidade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que pela primeira vez representava o quê? A lei de Deus, irmão, para o homem. Era uma simbologia espiritual. E ordenou o Senhor, como está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha como é que o homem, o ser humano é teimoso. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ele acreditou? Ele não comeu, mas comeu trago pela sua mulher. É a mesma coisa, irmão. Se tu tem uma ordem de Deus, do Pai Eterno, do Divino, do Espírito Santo, de todo aquele que te criou, te manda, te ordena, te dá saúde, te dá paz e alegria, você vai desrespeitar, irmão? É por isso que o mundo está aí nesse caos aí, dominado por Satanás, por desobediência a Deus. Mas o casal do Éden, que significa Éden, a palavra Éden significa prazer, mas o casal do Éden, sem o menor temor, lançou a mão do fruto proibido e comeu, trazendo grande transtorno para toda a humanidade. Pois a desobediência gera o pecado, e este gera o quê? A morte, irmão. Principalmente a morte espiritual. Amém? Então vamos lá. Todavia, a mulher, prevendo o futuro, achou mais fácil abandonar todas essas coisas oferecidas por Deus e aceitar a proposta de Satanás. E ainda o mundo continua na mesma atitude de Eva, preferindo as bolotas do mundo a uma vida santa e pura. É ou não é verdade? Claro que é verdade. Muitas mulheres, irmão, por sua desobediência, fazem seus maridos perderem o ministério, bens materiais e às vezes até a vida. Tudo por não vigiar, não buscar a Deus e não fazer os mesmos tomarem decisões refletidas como Jezabel, na época do rei Acabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguns são levadas por orientações de pessoas sem temor a Deus. E quando menos espera, estão no fundo do poço. Tudo por não desobedecer à voz de Deus. Eva é o nosso primeiro exemplo, irmão. Oremos a Deus para que nunca sigamos o mau exemplo de Eva. Amém? Então fica esse ensinamento saboroso no teu coração. Você, varoa, se liga nesse ensinamento para se despertar cada vez mais, não prejudicar teu ministério, o do teu marido, a tua vida, a tua caminhada, teus sonhos, teus objetivos, e que seja não infrutífero como a semente do mal, e sim a fruta que te dará, através da tua raiz, o dom
do Espírito Santo, que são os dons da vida. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.